Saudações literárias e conservadoras. Hoje nós vamos falar sobre democracia. Olavo de Carvalho, claro. Olavo, ele faz uma série de reflexões sobre democracia e nessas reflexões nós vamos tentar extrair o mais essencial daquilo que ele está debatendo. Ele fala aqui que este século, ou no final do século passado, ou no século passado, começou a proclamação quase universal de que as democracias, como o fim das democracias, após uma sucessão de experiências ditatoriais, com um saldo de quase 200 milhões de mortos, termina com um universal reconhecimento de que é melhor a gente ir tratando de gostar da democracia de qualquer maneira. Ele fala que no início do século passado, em 1900, e veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a experimentar uma série de regimes ditatoriais. E ele fala que esses regimes ditatoriais tiveram um somatório de quase 200 milhões de pessoas mortas. Ainda nós vivemos alguns, ainda no século XXI. Mas ele diz que no final do século XX, o final do século passado, a comunidade de um modo geral, a sociedade de um modo geral, o mundo compreendeu que a democracia, por mais que ela tenha problema, ainda assim é o melhor regime para o bem da população. Ele fala que pela primeira vez na história dos tempos modernos, a parte falante da humanidade parece ter entrado num acordo. Embora ainda haja ditaduras aqui e ali, a ideia de ditadura perdeu toda a respeitabilidade intelectual e acredita-se, com um platônico otimismo, que aquilo que desaparece no céu das ideias deve também desaparecer deste baixo mundo, mais cedo ou mais tarde. Ele fala, ainda continuando sobre a questão dessa extinção do pensamento intelectual de apoiar ditaduras, ele fala que inevitavelmente, com um platonismo otimista, de que aquilo que some dos céus inevitavelmente vai sumir aqui da terra. E ele fala então dessa forma que alguns pensadores no final do século começaram então a supervalorizar a democracia a ponto de dizer que a única solução para os males da democracia é mais democracia. Ele questiona esse pensamento, e a gente vai ver no decorrer dessa nossa palavra, de que ele não acredita que quanto mais democracia, isso fortalece. Ele diz que é justamente ao contrário. Quanto maior a democratização, e ele vem falando um pouco sobre essa questão, vai se tornando um regime cada vez mais ditatorial e volta àquilo que está combatendo. Mas será essa a fórmula de um consenso ou a fórmula de um problema? Será que esse consenso resolve ou ele prejudica? Em primeiro lugar, ele fala então que é mais democracia. Que é isso? O que é mais democracia? Um liberal acha que é menos intervenção do Estado na economia. Um social-democrata acha que é mais proteção do Estado aos pobres e desamparados. Então a democracia, dependendo do contexto político, dependendo de quem esteja exercendo a liderança política naquele momento, ele considera a democracia praticamente coisas antagônicas, distintas. Uma, ele fala que a democracia acha que é menos Estado, interferindo na economia, no dia a dia da população. Quanto menor o Estado, mais as pessoas são livres para interagirem entre si e conseguirem construir padrões de convivência entre elas. O outro social-democrata diz que isso nunca, jamais irá acontecer, porque sempre o pobre não conseguirá sair da sua linha de pobreza, porque o mais rico, o mais poderoso sempre vai comprimir. Se não existir uma força do Estado para tirá-lo de lá, ele jamais conseguirá sair. Então ele diz que o Estado tem que controlar. Então quando você controla, você limita as ações,
Aí, né, fica a critério de cada um. Na minha concepção, como liberal e de direita, entendo que o Estado ele tem que interferir o menos. O Estado é necessário, entenda, ele sempre será necessário para controlar, né, os extremos, mas nunca de uma forma onde ele venha sobressair ao ponto de ter que dominar e extinguir as liberdades individuais a preço do controle social. Em segundo lugar, ele diz que há boas razões para duvidar que mais democracia seja ainda democracia. A democracia não é um pão. Ele faz aqui, então, ele dá um exemplo, né? Não é um pão que cresce sem perder homogeneidade. À medida que ela se expande, sua natureza vai mudando até converter-se justamente no seu contrário. Ele diz que essa ideia de democracia, quanto mais você vai democratizando, depois ele vai trabalhar essa questão, na verdade você vai inchando algumas partes, ela vai se transformando naquilo que ela não era no início. Então há uma série de mutações que acaba revertendo contra a própria democracia. O exemplo, ele coloca um outro exemplo aqui, mais característico, mas não único certamente, é o que se passa na democratização da cultura. Ele fala assim, no primeiro momento, democratizar a cultura é distribuir generosamente às massas os chamados bens culturais. Então vamos democratizar. Quem já ouviu essa palavra? Vamos democratizar a cultura. Então, aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que não têm acesso à alta cultura, então vamos dar acesso a essas pessoas, democratizar a cultura. Esse é um linguajar, né? E você então distribui generosamente esses bens culturais, antes reservados, segundo se diz, a uma elite. No segundo momento, exige-se que essas massas tenham também o direito de decidir o que é e o que não é bem cultural. Ora, né, você começa democratizando, né, vamos botar aqui, e as pessoas mais simples começam a ter acesso àquilo que seria chamado alta cultura. Mas a partir do momento que aquilo vai crescendo, ela começa a questionar, calma aí, mas ela também tem o direito de decidir o que é cultura e o que não é cultura. E o que é dito, né? O que é cultura realmente verdade? Uma música clássica? É uma música erudita? Né? O que é teatro? Ou são coisas mais simples que a população gosta? Isso ali não é cultura? Então começa a aparecer esses questionamentos. Aí a situação, ele fala que se inverte. Oferecer às massas os bens de elite já não é praticar a democracia. É lançar à cara do povo um insulto paternalistas. As camadas populares, afirma-se, têm direito à sua própria democracia, ou à sua própria cultura, na qual a música rap pode ser eventualmente preferível a Bach. Então, ele fala que esse jogo de democratizar, na verdade, com o tempo, ele vai se desgastando e ele se reverte, ele se inverte no sentido, e agora democratizar é voltar ao que era antes. Então, não há sentido. Em terceiro lugar, vem talvez o perigo mais grave. Um consenso em favor da democracia só é promissor em aparência, porque a democracia, por definição, consiste em prescindir de todo consenso. E aqui vem uma frase que a gente pode colocar no cantinho aqui para você, se você puder anotar, anota. Democracia não é concórdia, é uma maneira inteligente de administrar a discórdia. Democracia não é concórdia, é a maneira mais inteligente de você administrar a discórdia. E o clamor universal por mais democracia, na medida mesmo em que se afirma que, como um consenso, já não é mais e não pode suportar nenhuma voz discordante. Isso aconteceu,
essa situação aqui. Foi em 99 esse artigo, e a gente vê nitidamente na nossa sociedade, onde só existe uma voz dominante, um pensamento único, é a democracia do pensamento único. Você tem direito de pensar apenas dessa forma. Se você pensa diferente daquela forma, você é autoritário, você todos os adjetivos, né, os pejorativos para a sua pessoa e para aqueles que pensam diferente do domínio. Então, a democracia ela acabou invertendo e virando uma ditadura do pensamento. Mas ele fala então que assim, ainda que como tanta frequência e de boca tão cheia, os tolos e os espertalhões falam de democracia social, democracia cultural e democracia sexual, que acabamos esquecendo que o uso da palavra democracia fora do estrito domínio político-jurídico é apenas uma figura de linguagem. Ele começa falando que a democracia ela não não pode ser usada fora do seu contexto, né? Usando simplesmente como uma figura de linguagem. E ele fala assim, democracia social, democracia da cultura, vamos democratizar. A democracia virou quase com um adjetivo, né? Vamos democratizar isso. Como que isso é democrático? Como que ele é democrático? E ele fala que não pode ser pensado dessa forma. Existe um domínio político-jurídico. A democracia, ele fala que é um nome de um regime político definido pela vigência de certos direitos. Como tal, o termo só se explica ou só se aplica ao Estado, nunca ao cidadão, à sociedade ou ao sistema econômico, pois em todos os casos o guardião desse direito é o Estado e somente o Estado, né? E somente o Estado pode praticar. É um regime político. Somente o Estado é democrático. A sociedade civil vive nela, vive na democracia e se beneficia de seus direitos, mas nada pode fazer a favor ou contra, exceto através do Estado. Tá? Democrático ou antidemocrático, ele diz, é somente o Estado que pode ser. Os cidadãos, os grupos sociais, são apenas obedientes ou desobedientes à ordem democrática. Um cidadão ele não é democrático, ele é obediente ou não à ordem democrática que existe. Ele pode usar dentro do seu pequeno universo, microcosmo ali, no seu dia a dia, no seu linguajar, nas suas ações, na escola, na igreja, na família, você usar uma votação, mas isso não afeta a democracia como instituição de regime político dentro do Estado. A sua ação dentro da sua casa, você fazer uma eleição para ser o mais votado, você está exercendo uma ação democrática, mas isso não interfere na democracia como um todo, como pensamento político. E você também só faz isso porque existe uma democracia como regime, né? E ele fala assim, o remédio para os males da democracia não está em mais democracia, está em reconhecer que a democracia não é um remédio para todos os males, ou remédio de todos os males. Então a democracia, dentro da democracia existem situações erradas, claro. A democracia é um regime político, mas ele é falho porque as pessoas que exercem a democracia são falhas, é lógico, né? E então ele fala que a democracia ela não é o remédio para todos os males. É a natureza humana, né? Então não há regime que conserte isso. A gente luta, né, discute, fala, mas a democracia ela não é a solução, a que irá trazer solução definitiva e perene para os males da população. Normalidade, ele começa aqui falando então sobre uma outra questão, normalidade democrática é a concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada de duas ideologias que pretendem representar
os melhores interesses da população. De um lado à esquerda, que favorece o controle estatal da economia e a interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, colocando o ideal igualitário acima de outras considerações de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. Ele fala então que a questão da esquerda, ela favorece o controle estatal da economia, ela interfere ativamente, né, em setores da vida social. Ela diz que para aquilo que nós falamos no começo, para você ter verdadeiro equilíbrio, somente o Estado consegue equalizar esse equilíbrio nos distúrbios de classes, né? Os mais favorecidos, os menos favorecidos. E eu expliquei o porquê que eles entendem dessa maneira. Eles entendem dessa forma porque eles acreditam que a força da elite, da classe dominante, é muito maior do que aquela que está embaixo. Então ela não consegue romper essa barreira, né? O pobre não consegue romper. Então eles acreditam que o Estado tem que intervir para que quebre essa força do mais poderoso, para que o mais fraco consiga subir. Esse é o pensamento social-democrata. Então ele interfere mesmo. A esquerda, a função da esquerda é interferir na questão que ele diz aqui, na questão social, na questão cultural, na questão econômica, na questão do patriotismo e da religião. Aí é uma outra questão que a gente pode abordar numa outra situação, como que essa interferência acontece, né? Mas ela acontece justificada no pensamento esquerdista de que somente isso poderá diminuir as diferenças sociais. Já o outro lado, esse, né, o que nós falamos é o pensamento da esquerda, no outro lado é o pensamento da direita, que favorece a liberdade de mercado, defende os direitos individuais e os poderes sociais intermediados contra a intervenção do Estado e coloca o patriotismo, valores religiosos, culturais tradicionais acima de qualquer projeto de reforma da sociedade. Ele fala então que o pensamento de direita acredita na plena liberdade, que somente no estado de liberdade que o indivíduo consegue superar essas barreiras. E aí vem outras questões do conservadorismo, que fala por que isso acontece dessa forma. Aí vem o outro autor, o Roger Scruton, que fala sobre o conservadorismo, e a gente vai falar um pouco disso, talvez hoje mesmo, mais tarde. Como que o pensamento conservador prioriza essa liberdade. Somente na liberdade os indivíduos conseguem realmente desenvolver plenamente e viver uma vida plena, né? Fora disso, vive uma aparência, uma distopia, uma distorção social que acaba inevitavelmente no caos, em guerras e batalhas, né? Mais à frente aqui, ele fala então sobre o centro também. O centro que se define precisamente por não ser nada além da própria forma geral do sistema, indevidamente transmutada, às vezes em arremedo de facção política. Como numa partida de futebol, o manual de instruções, como se pudesse existir um terceiro time ali. Ele fala que o centro, em linhas gerais, o centro é aquele que ele joga de acordo né, ele dança de acordo com a música. Se existe uma liderança de direita, ele se adequa, ele se adapta àquela direita e joga aquele jogo de direita. Se é esquerda, então ele usa também a dança de acordo com o que a esquerda está fazendo. Ele faz essa ponte, né? Tanto que ele é chamado de centro. Ele não está nem de um lado nem de outro. Então ele joga de acordo com o ritmo ali.
E a extrema esquerda, ele fala que existe um pensamento de direita, de esquerda, de centro, mas existem os extremos, tanto do lado da esquerda como do lado direito, mas ele fala que o lado da esquerda favorece mais uma união, uma integração do que o lado da direita. Porque o lado da direita, ele pega alguns fatores, alguns fatos, mas acaba que eles se chocam em alguns posicionamentos. Ele fala assim, a extrema esquerda só se distingue da esquerda por uma questão de grau ou de pressa relativa, né? A esquerda, ela tem uma esquerda mais que quer jogar de acordo com aquele jogo, plantando, regando e com o tempo colher aquele fruto. A extrema esquerda não, ela quer colher de imediato, ela tem pressa, então ela quer fazer as coisas de uma ação mais rápida, mais intensa, então é a extrema esquerda. Mas ambas visam a última instância o mesmo objetivo, eles têm o mesmo objetivo, o controle estatal, o controle pleno do Estado sobre o cidadão. Novamente falando, o pensamento de esquerda, ele entende que somente o Estado, a força do Estado impõe igualdade. Sem essa força do Estado, jamais irá acontecer uma igualdade. Tá? Então, ela limita as ações. O indivíduo já não tem mais liberdade de expressão e de pensamento. Ele é apenas um objeto dentro do Estado. Já a extrema-direita e a direita, mesmo quando seus discursos convergem, estão na mesma direção, no tópico de valores morais ou anti-esquerdismo pragmático, acabam sempre se revelando incompatíveis em essência. Porque é materialmente impossível praticar ao mesmo tempo a liberdade de mercado e o controle estatal da economia. Então, a extrema-direita, ela acredita também que o Estado também tem que interferir na economia, na preservação dos direitos individuais, a preservação dos direitos individuais, que é da direita, e a militarização da sociedade. Existe uma diferença entre preservação dos direitos individuais, né, uma questão vamos colocar, armamento. O cidadão, ele tem o direito de ter porte, ter posse de arma. É um pensamento de direita. É os direitos individuais. Dentro da sua família, dentro da sua casa, você tem o direito de se defender. É diferente de militarização da sociedade. Você começa a militarizar, a fazer facções, né, milícias, para que a sociedade, então, parte dessa sociedade, lute a favor do Estado, no caso do pensamento de direita. A gente está chegando aqui mais para a parte final, e ele fala então aqui em outro artigo, a coexistência pacífica das instituições democráticas formais com a total supressão da concorrência ideológica que define as democracias saudáveis, eis precisamente o que caracteriza a situação brasileira. Ele fala que existe uma patologia, né, na democracia brasileira, porque ele fala que a democracia brasileira, ela não suporta, pelo menos a gente tem visto e vivido nesses últimos anos, um pensamento contrário. Então, quando você diz que o consenso ele tem que ser conquistado a todo custo, a democracia ela para de existir. Ela tá sofrendo. Existem sinais, ainda sinais, né, de democracia, sinais muito longe de democracia, mas o discurso já não é mais um discurso de um Estado democrático de direito. Quando você tem o livre direito de pensar, o livre direito de expor a sua ideia. E a gente tem visto que cada vez mais, né, pessoas do lado, né, da direita têm se levantado, têm se colocado, mostrado seu posicionamento, são taxados, né, são ridicularizados, são presos, né, muitas vezes por falar aquilo que pensa e aquilo que gostaria de lutar, né? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Não tem mais.
Então a gente pode concluir falando então sobre essa questão da democracia, aquilo que nós acreditamos, né? Acreditamos que a democracia ela é um regime que prioriza as liberdades. Quanto mais o Estado intervém, e aí a gente tem que entender por que isso acontece, né? Por que no regime socialista, comunista, as liberdades elas são suprimidas? Nós falamos, Olavo falou sobre isso, mas no dia a dia o Estado, ele quanto mais leis, quanto mais regras, quanto mais diretrizes, quanto mais ele tenta democratizar pequenas questões da sociedade, mais a burocracia ela vai aumentando. E para você aumentar a burocracia, né, como que você vai dar conta? Você precisa inchar o Estado, trazer pessoas, funcionários públicos, e tudo aquilo ali começa inchando o Estado para poder fiscalizar, pôr em ordem todas as regras, todas as normas. Então o Estado ele vai crescendo e as pessoas elas começam a migrar para o Estado. E a economia começa a afundar. Isso aconteceu com o Brasil. Né? As pessoas elas queriam migrar para o Estado. O Estado era o grande pai, né? O gestor, é o paterno, aquele que dá tanto que o sonho das pessoas na década de 90, no início, na época de Lula, era fazer um concurso público, entrar para o Estado, porque o Estado é aquele acolhedor, né? Ele precisa de gente trabalhando. E a economia, né, de liberal, né, no pensamento de direita, diz que não, o Estado tem que ser menos, porque as pessoas têm que ter mais liberdade. Então, vamos lutar, né, e vamos correr atrás para que a gente consiga crescer, né, socialmente, economicamente, humanamente, em todo sentido. Somente numa democracia plena pode haver esses dois pensamentos coexistirem de forma né, não harmônica, né, mas de forma que não haja perseguição de um lado nem de outro. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.